Então, nesse processo, o 504.6512, depoimento do senhor Agenor Franklin Magalhães Medeiros, continuidade, e com a palavra agora o seu próprio defensor. Pela defesa de Agenor Medeiros. Senhor Agenor, quando o senhor falou do pagamento dos 36 milhões de vantagens indevidas no contrato da Renest, o senhor disse que havia vantagens indevidas para o PP e que o senhor foi apresentado ao senhor Alberto Youssef pelo senhor Márcio Farias e que depois o senhor apresentou o senhor Alberto Youssef a pessoa que cuidava disso. O senhor poderia esclarecer quem é essa pessoa e cuidava disso o quê? Olha, nessa época, quem cuidava disso, existe uma área na empresa que ela é justamente a área que trabalha nessa parte de vantagens indevidas. Essa área é uma área chamada controladoria, onde doações a partidos, até de forma oficial, acho que sai da presidente, vai para o diretor financeiro e vai para o gerente dessa área. Então, nessa época, o gerente dessa área era o Matheus Coutinho, nessa época da Renest. No caso do PP e PSB. Isso 2010, campanha de 2010. Muito bem. O senhor era o responsável por essa área de controladoria ou ela tinha uma pessoa responsável? Não, tinha um responsável, tinha um gerente de controladoria. Que era o Matheus Coutinho, o senhor já falou isso. E aí ele se reportava a quem? Ele se reportava ao diretor financeiro, que por sua vez se reportava ao presidente da empresa. Quem era o diretor financeiro? O diretor financeiro da época, Sérgio Pinheiro. Sérgio Pinheiro. Além do Matheus Coutinho, havia outras pessoas que trabalhavam nessa área de controladoria? Existia um grupo de pessoas que trabalhavam com ele. Que eram? O senhor se lembra de alguns nomes? Naquela época, Zé Ricardo Brigiori, tinha Roberto Cunha, tinha Alexandre Portela, quem mais? Me lembrei aí já de 3, né? E mais alguns outros lá que eu não me lembro o nome agora. Foi essa área de controladoria que fez os pagamentos das vantagens indevidas ao PSB também? Foi, ela cuidava dessa parte, dessa área. O senhor disse que foi pagamentos de fornecedores de campanha. Fornecedores de campanha, gráficas e outras coisas mais. Eventualmente, Matheus me mostrava, prestava conta desses valores, pelo menos desses aí, ele chegava e mostrava. Certo. E isso foi... fosse dele. Isso foi feito via doação oficial ou era um pagamento A fornecedores? Sem qualquer tipo de registro de doação oficial? Aí eu não tenho conhecimento. Perfeito. Doações oficiais, partidos, eu não tinha controle nenhum, zero. Quem que controlava a questão de doações para partidos políticos? Isso era a presidência da empresa. O senhor Léo Pinheiro. Muito bem. Aí o senhor falou de 16 milhões de vantagens indevidas para o PT. Para o PT. Quem cuidou disso? Olha, o PT era dado um tratamento diferenciado. Por quê? Justamente por ser um partido que tinha, eu digo, maiores valores envolvidos. Esses partidos que foram citados aí, eu tenho um pouco conhecimento de que eles tenham tido muitos valores envolvidos. PSB, PP. Agora, o PT tinha porque era sabido por todos que alguns outros contratos tinham valores, que eu não sei exatamente quais e não posso afirmar aqui. Quem cuidou do pagamento desses 16 milhões? Quem controlou isso? Quem controlava, Léo. O caixa único do PT era controlado por Léo. Certo. E quem operacionalizou? O senhor tem conhecimento? Operacionalizava essa área de controladoria. Era essa área de controladoria. O senhor mencionou que além das vantagens indevidas nessa obra de Renest Repara, havia em outras obras para o PT. Havia, então, a formação de um caixa geral de propinas para o PT? Tinha um caixa geral lá, controlado por Léo. Controlado por Léo e operacionalizado por quem? Operacionado pela área de controladoria. Eu não sei exatamente como é que se fazia essa distribuição. Tá certo. Em alguns casos pontuais, eu tinha algum conhecimento, mas no todo não.
Ok. Que casos pontuais seriam No esses? caso de outros contratos Petrobras, eu tive conhecimento, pagou tal fornecedor aqui, mas no geral, controle dessa conta, eu não tinha. Controle no sentido de Essa decidir conta única. quem pagava, como era Se é feito. oficial, se é via Caixa 2, aí eu não sabia. Tá bem. Não era minha atribuição definir. E eram Essa área de só esse controladoria caixa tem- geral era formado por obra só da Petrobras ou Não, várias outras obras. Caixa Geral do PT. Tá bem. Várias outras obras. Ok, sem mais perguntas, excelência. O senhor gostaria de falar alguma coisa ainda no final do seu depoimento, senhor Agenor? Excelência, eu só gostaria de ratificar o meu compromisso, meu propósito de colaborar com todo e qualquer fato que eu tenha participado. Eu tenho esse compromisso com a justiça, independente de acordo ou não acordo. Essa é uma decisão que eu tomei na minha vida. Tá certo, senhor Agenor. Agradeço essas considerações finais e eu declaro então encerrado o depoimento Muito do obrigado. senhor Agenor Franklin.